vocês já pararam pra prestar atenção como dá mais vontade de comer saudável ao longo da semana quando você se exercita? Oi, gente, bom dia. Aqui pra mim é terça-feira, já é boa tarde, na verdade, porque é 12h45. E eu acordei hoje simplesmente com sintomas de resfriado. Aí agora, eu já tinha pensado em algumas coisas que eu queria gravar hoje, resolvi gravar o que der aqui pra vocês. E tomei coragem, tomei um banho e até queria aproveitar para comentar isso, porque assim, eu confesso pra vocês que eu... Ai, deixa eu desligar o alarme aqui. Eu confesso pra vocês que eu não me vejo como uma garota vaidosa, como uma mulher vaidosa. Mas isso foi uma coisa que eu parei pra pensar mais concretamente esse ano, e especialmente depois que eu vi o desafio da Samia, porque ela põe lá no desafio que ela quer se arrumar mais, né? Um dos eixos lá era o se arrumar mais. E aí ela passa a se maquiar uns pouquinhos, pensar mais as roupas que vai usar, mesmo sendo em casa. E aí eu fiquei pensando muito nisso, comecei a assistir os conteúdos dela aqui em janeiro, porque era uma coisa que eu vinha sentindo falta, no sentido de me sentir mais bonita no dia a dia, sabe? Tipo, me olhar eventualmente no espelho, ou até pensar em gravar um stories, alguma coisa assim, e me olhar e me sentir bem com o que eu tava vendo. E aí, nas últimas semanas, eu vinha pensando muito nisso, assim, mesmo ficando em casa, porque eu já não tinha o costume de me arrumar pra sair, que dirá pra me arrumar em casa. Então, é muito fácil ficar jogada. E aí, especialmente que eu comecei a criar conteúdo aqui pro YouTube, eu estou me vendo o tempo todo. Nem é tanto assim, vou me arrumar para que vocês aí do outro lado me vejam arrumado. Apesar de que eu entendo que isso também é um pouco legal, porque vocês vão ficar olhando pra minha cara, né? Mas eu comecei a prestar mais atenção nisso porque eu estou o tempo todo olhando pra minha cara. Não só quando passa no espelho ou algo assim, mas porque eu tô me gravando. E aí eu me gravo falando. Então, depois de me gravar, eu edito. E aí eu passo, tipo, horas olhando pra minha cara. Então, um pouquinho sem ar, porque eu tô com... Só tô respirando com metade do nariz. Mas eu percebi que isso era uma coisa que eu me sentia melhor quando eu me via não necessariamente arrumada, mas quando eu gostava de como eu tava me vendo. De me ver e me achar bonita, de me ver e achar que eu tô bem. E aí, quando foi nessa última sexta-feira, eu fui no centro da cidade fazer umas compras e decidi que eu ia comprar umas makes, porque assim, eu já tinha alguns itens de maquiagem que eu tinha comprado no ano anterior, mas eu sentia que tinham alguns elementos que eu sentia falta ou que os que eu tinha eu não gostava tanto. Então, por exemplo, eu tinha um pó compacto, mas eu queria muito um pó solto, porque eu já sou muito branca e aí eu sentia que o pó compacto me deixava com uma aparência mais pálida ainda. E aí o pó solto ele fica mais suave, né? Eu também queria um rímel transparente, um gel de sobrancelha para pentear e tal, porque eu acho que também dá um acabamento legal para maquiagem. Eu parei para prestar atenção nisso quando eu fiz uma vez design de sobrancelhas no final do ano passado e a mulher mostrou para mim e tudo mais. E aí também queria um blush de um tom que combinasse com o meu rosto, porque isso é uma coisa que sempre me incomoda muito. Novamente, porque eu sou muito branca. Então, facilmente fica um tom de que eu levei um tapa ou uma chinelada. Então, eu gosto que fique uma coisa assim, bem suave, só pra dar um ar de saudável mesmo. E aí eu fiz essas compras na sexta-feira, consegui uns itens muito bonitinhos. Eu posso até mostrar pra vocês. Aqui atrás. Na minha necessaire. Eu já ia ter que pegar de qualquer forma, porque eu vou me maquiar agora. Por exemplo, esse blush aqui.
que eu comprei ele. Ele foi barato até e ele é em bastão. Eu gostei muito do fato do aplicador ser em bastão. Eu sinto que eu consigo medir melhor o tanto que eu vou usando. É mais difícil exagerar por ele ser em bastão. E o tom dele ficou muito suave. Eu achei que combinou muito com o meu rosto. Assim como a questão do pó solto, um rímel preto, porque o único que eu tinha era marrom, que eu tinha ganhado da minha sogra. E aí eu sinto que o preto destaca melhor os meus olhos. Apesar de que eu me arrumei ontem pra gravar pra vocês, e eu não quis usar o rímel preto em si, porque eu ia ficar em casa, e aí às vezes eu me deito ou mexo no rosto sem querer, coço o olho, aí fiquei com receio de manchar. Eu também confesso que eu não tô super acostumada a estar maquiada. Então, se tem muita maquiagem no meu rosto, especialmente perto dos olhos, eu fico um pouquinho desconfortável, especialmente logo após fazer a maquiagem, porque eu fico com aquela sensação de que tem algo pesando no meu rosto. O gel de sobrancelhas eu achei maravilhoso, e aí ontem eu usei tanto nas sobrancelhas quanto como rímel, pra dar um formato mais curvado, mas sem ficar aquela coisa mais pesada do rímel preto. E aí, gente, eu comprei uns batons de tons que eu achava que ia combinar mais com o meu rosto. Comprei esse gloss aqui que eu achei maravilhoso. Eu achei. Primeiro que eu achei ele muito lindo, assim, tipo, a embalagem e tudo mais. E eu achei também que o tom dele combinou muito com o meu rosto. E aí eu me arrumei no sábado pra ir pra festa. Sábado? Enfim, no final de semana eu me arrumei pra festa de formatura da minha amiga, da minha melhor amiga. E aí fui arrumada, usei já as maquiagens novas, me arrumei. Me arrumei ontem pra gravar pra vocês e eu senti muito que realmente fez uma diferença no meu dia. Eu tenho muito essa coisa, ou pelo menos tinha até então, de que se arrumar é uma coisa assim supérflua, sabe? Quase fútil. Assim, a gente faz se a gente quiser, mas não precisa e tudo mais. E de fato, ninguém é obrigado a estar maquiada ou arrumada o tempo todo. Mas eu comecei a parar para prestar atenção na sensação em si, sabe? E aí, por exemplo, de como ontem eu passei o dia gravando mais à vontade e mais à vontade ao me olhar e até me sentindo mais confiante mesmo e mais à vontade com o meu corpo, porque toda vez que eu me olhava eu pensava, nossa, estou bonito, estou me sentindo bem com como eu estou, sabe? Então, vou até preparar para pensar agora. Eu fiquei em dúvida se eu ia me arrumar hoje ou não, porque estou me sentindo mole da gripe. Mas eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa bem básica. E aí, até porque depois eu vou ter que ir no supermercado, vou fazer algumas coisas, e pra eu não ficar só nesse clima de derrota da gripe, eu vou me arrumar bem básica, só pra seguirmos com o dia. Inclusive pensando se eu ia me arrumar ou não, que eu pensei em gravar sobre isso pra vocês. Porque, gente, realmente acabou que tá virando uma opção de ritual gostoso de manhã, de tipo parar e ter um momento pra me arrumar, pra lembrar de passar o protetor solar. Uma coisa que eu percebi ontem é que como eu tenho mais passos e aí eu realmente preciso parar pra fazer a maquiagem, consequentemente eu faço os passos da skincare, porque eu passo protetor solar de manhã e aí de noite eu tiro com os lenços demaquilantes a maquiagem, mas precisa lavar o rosto para tirar os resquícios, né? E aí, consequentemente, eu fico com menos preguiça de fazer a lavagem, a skincare, passar o hidratante à noite, porque eu já vou mexer no meu rosto, de todo modo, para colocar e para tirar a maquiagem. E aí, esse é um ponto que eu achei positivo também. Parece que uma ação vai puxando a outra. Então, como eu vou me arrumar para me maquiar, eu já passo protetor solar e me maquio. Como eu me maquiei, eu já tenho que tirar a maquiagem, já lavo o rosto, já faço o hidratante. Agora de manhã, o meu cabelo já tava bem com um aspecto de sujo e como ele tá curto, eu tô muito tentando deixar ele crescer. Então, eu não vou cortar ele, eu vou simplesmente sobreviver com ele como ele está, mas eu não queria ficar com aquela sensação constante de tipo, eu tô tendo que esperar meu cabelo crescer, meu cabelo tá feio assim, mas eu tenho que esperar ele crescer e tudo mais. Então eu tô tentando
usar ele de uma forma que eu goste, na altura que ele está. E é mais difícil quando ele tá sujo, porque eu não consigo prender ele completamente, só se eu tiver de faixa, mas mesmo assim ele pode ficar uma coisa estranha atrás. E se ele tá sujo, eu não consigo definir ele, sinto que eu não consigo arrumar ele direito, eu fico achando ele feio, gente, eu fico achando que ele tá feio, e aí eu fico incomodada, porque basicamente meu cabelo mexe muito com a minha autoestima. Então, foi muito engraçado, porque eu tava morrendo de preguiça porque a água tá super gelada, porque tá super chovendo lá fora. E aí, como eu já ia me maquiar, pensei em me maquiar pra arrumar meu rosto, pensei, não faz sentido estar com um rosto bonito e estar com um cabelo horrível. Já que já vamos fazer, por que não lavamos logo o cabelo e não arrumamos logo o cabelo? Sabe? Então parece que uma ação vai puxando a outra, e isso é uma coisa muito legal. Inclusive sobre hábitos saudáveis, vocês já pararam para prestar atenção como dá mais vontade de comer saudável ao longo da semana quando você se exercita? Ou vice-versa? Porque você fica na sua cabeça de que um hábito vai alimentar o outro. Assim como quando a gente chuta o balde em alguma coisa, vamos supor, não fui treinar um dia, aí você sente que você falhou naquele dia, aí você pensa, já falhei, então não vou comer saudável, vou jantar uma pizza. E aí, como você jantou uma pizza e você não foi treinar, você pensa, não vou me preocupar em dormir cedo também, o dia já foi dia do lixo, vai ser dia do lixo em tudo, e aí você dorme super tarde. E aí vira uma cascata de hábitos ruins. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa é se colocar em movimento em uma única ação de um hábito que a gente associe como bom. Porque a tendência é que aquele hábito vá puxar outros. E entender que quando a gente escolhe fazer um hábito ruim, porque, gente, esses comportamentos que eu citei, eles são ruins, dependendo do contexto, sabe? Dormir tarde é ruim. Se isso tá virando um hábito, te deixa exausto. Comer pizza é ruim se você tá percebendo que isso tá afetando o seu estômago, tá afetando o seu cansaço, ou tá virando algo muito frequente. E eles se tornam ruins à medida que você vê eles como uma falha, e aí um hábito vai puxando o outro, e quando você vê, você tá numa cascata de hábitos não saudáveis e que prejudicam a sua saúde, sabe? Então, eu tava até lendo sobre isso no livro que eu tô lendo agora, porque eu sei que eu já falei desse livro várias vezes, mas, gente, eu estou completamente obcecada por ele. E eu recomendo ele pra qualquer mulher, garota, jovem, homem, velho, qualquer pessoa que queira cuidar melhor da saúde, mesmo que você não se veja como uma perfeccionista. Que o livro é Perca o Controle, um guia para perfeccionistas. Mas ela discute muitos conceitos sobre pensamento, comportamento, hábitos e saúde mental para explicar coisas relacionadas especificamente a padrões de comportamento perfeccionistas, mas é muito psicoeducativo e ela explica com muito cuidado, com muito zelo, com muita didática. E uma das coisas era isso, que a gente tem uma tendência a interpretar os nossos comportamentos e associá-los a outros, né? E aí acontece isso, de que um comportamento que você acha legal, que você vê como um sucesso, que você vê que te faz bem, você associa a fazer mais comportamentos que estão associados com isso, assim como quando você sente que falha, que fracassou, a tendência é que você faça mais comportamentos relacionados a isso. E até linkar uma noção de merecimento, tipo, como eu falei no treino, então eu não mereço ter uma noite relaxante, uma noite de descanso, melhor só chutar o balde, sabe? Isso são coisas que a gente pode entender como o nosso comportamento funciona, como o nosso fluxo de pensamentos funciona, que pensamentos puxam outros, não pra gente se julgar ou não pra gente só simplesmente controlar tudo, mas pra gente entender o que funciona e o que não funciona. E eu tô fazendo uma coisa que não funciona tão legal pra mim. O que eu posso fazer para substituir essa ação? O que eu posso fazer para substituir esse comportamento? Ao invés de entrar numa espiral de auto-julgamento e pensamentos punitivos.
Inclusive, a autora fala muito nesse livro sobre autocompaixão e como a autocompaixão é muitas vezes o remédio para que você consiga quebrar esse fluxo de autopunição e conseguir pensar em soluções, em comportamentos substitutivos, ao invés de você se afundar mais em comportamentos disfuncionais. E eu fiquei pensando muito que isso é até uma coisa que eu queria estudar mais esse ano. Não sei se eu já falei aqui, eu acho até que sim, mas eu sou estudante de psicologia. Então, eu queria me aprofundar nesses estudos, não só na questão de autoajuda e aplicação pessoal, mas realmente no construto autocompaixão em si, porque é uma coisa muito importante da gente trabalhar na clínica, trabalhar na área da saúde, trabalhar com os clientes de uma forma geral. Eu acho que eu vou passar um pouquinho de contorno. Eu passei só um corretivo, gente, só porque a ideia da maquiagem suave é que eu tento ressaltar pontos que eu gosto no meu corpo e suavizar pontos que eu não gosto. E uma das coisas que me incomoda é o fato das minhas olheiras serem muito roxas. Independente de eu dormir muito ou de dormir pouco, ou pelo menos a sensação que eu tenho é essa, elas continuam muito roxas. E aí eu passei o corretivo só pra dar uma suavizada. Não sei se eu faço contorno. Acho que eu nem vou fazer contorno não. Vou passar só o blush, que eu gostei muito desse blush. E o gel de sobrancelha. E o lápis de boca, porque eu também comprei um lápis de boca, que é esse aqui. E eu gostei muito do tom dele, porque eu achei ele um tom muito parecido de um tom de boca saudável, sabe? E eu achei que combinou muito com o meu rosto também. Acho que eu passei até demais. Me empolguei. Enfim, sobre o que eu tava conversando ontem com vocês sobre estar me sentindo perdida e eu ver o que eu ia fazer e quais seriam os meus próximos passos, eu fiquei pensando muito sobre isso ontem. Falei sobre isso na minha psicoterapia também. E aí, ontem, depois de tudo isso e muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que tem alguns pontos específicos que estão me inquietando. E aí, talvez, se eu parar para elaborar o que eu vou fazer neles em específico, fique mais fácil estruturar a minha rotina para esses próximos meses. Então, inclusive, eu estava pensando muito que eu quero, no início do ano, eu fiz aquela coisa de objetivos do ano. Eu fiz um vision board que ficou muito bonitinho, eu adoro ele, mas eu queria rever algumas coisas que estão nele. E eu revi também esses objetivos do ano, escrevi novos objetivos. E aí eu queria fazer um planejamento bimestral, porque assim, eu tinha muito aquela coisa de fazer grandes objetivos, né, para o ano, aquela coisa de promessa de ano novo e tudo mais. Só que a sensação que eu tinha é que na maioria das vezes eu não cumpria. E aí postergava metas e ficava aquela coisa solta durante o ano e tudo mais. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado também é de ter objetivos norteadores e transformar eles em pequenas metas de curto prazo. Então, o que eu queria fazer agora é fazer um planejamento bimestral. Então, por exemplo, eu faria um planejamento para março e abril. E aí parece que a minha formatura está prevista para maio. E aí quando chegasse em maio eu fazia um planejamento maio-junho, que eu já vou estar nesse contexto da formatura, esperando para pegar o diploma, o CRP e tudo mais. Então eu quero rever essa parte do meu planejamento, mas eu sinto que primeiro eu preciso pensar nessas questões. E que questões seriam essas? Eu estou sem uma fonte de renda própria. Meus pais me deram suporte durante toda a graduação, eu tive bolsa, estágio e tudo mais, mas majoritariamente eu sobrevivi com o suporte deles. Mas eu queria, e eu sempre fiz renda extra, essas coisas, mas eu tô sem nenhuma por hora, e eu estou agoniada de estar sem uma fonte de renda própria, e eu percebi que eu aumentei os meus gastos. Não só gastos de saúde, gastos essenciais, mas até no sentido de, por exemplo, querer comprar uma make, querer comprar uma roupa, querer comprar um sapato. E aí, se eu compro, eu fico extremamente apertada ou passo do que eu poderia gastar. Então, eu não queria esperar o diploma sair para daí eu começar a
trabalhar em alguma coisa ou tentar conseguir uma fonte de renda, sabe? Então eu queria pensar em fontes de renda extra para eu fazer enquanto isso. Além disso, eu queria começar mesmo a estruturar. Será que descarregou a luzinha? Não. Eu queria mesmo começar a planejar e estruturar o que eu preciso para começar a atender como psicóloga autônoma. São coisas que eu entendo que eu preciso me informar melhor sobre, estruturar, entender que recursos e informações eu preciso para começar a atender. Eu quero muito atender preferencialmente online, né? Apesar de que eu já vi que tem alguns lugares aqui na minha cidade que alugam espaços, né, para você atender em consultório, mas eu gosto bastante do formato online, eu sou uma cliente do online e eu queria atender nesse formato também. Então, eu entendo que isso é uma coisa que eu posso fazer agora e que vai me dar uma clareza do que fazer depois, e aí, consequentemente, é uma tarefa que eu já posso incluir na minha rotina de agora. Outra coisa também é que tem alguns objetivos profissionais que eu estou ponderando. Então, por exemplo, fazer uma pós-graduação ou fazer uma formação na minha abordagem para eu aprofundar os meus conhecimentos teóricos e técnicos. Tem a questão do mestrado, que eu tenho pensado em fazer mestrado na minha universidade. Só que algumas dessas coisas precisam de dinheiro e para o mestrado eu preciso saber como funcionam os editais, quando é que geralmente sai, o que eu precisaria fazer, como escolher professor, quais são os critérios. E aí isso são coisas que eu preciso me informar. Eu preciso sentar, pesquisar, me informar, para daí eu ter subsídios para tomar uma decisão, sabe? Além disso, outra coisa é a questão de estudar para concursos. Ano passado eu estudei para o concurso do TJ, por sinal, o resultado final dele vai sair quinta-feira, dia 12. E eu estava inscrita, desaprendi a falar, eu estava inscrita para outros, que iam acontecer agora em março, mas depois de muita reflexão e muito ponderamento, eu percebi que estava sendo só um peso, porque são trabalhos em que eu não gostaria realmente de atuar, que eu iria estudar às pressas, em cima da hora, porque as provas já estavam chegando. Então, assim, ia ficar uma coisa ansiogênica de estudar muito, ainda por cima estudar sem motivação, sabe? Não tava legal, tava uma coisa muito travada e bem desmotivante, gente. Bem. Oh. Então, eu decidi que ao invés de eu me pressionar para estudar para esses concursos de agora, já que essa é uma opção de trabalho que eu ainda quero manter em aberto, e tem alguns concursos que supostamente, né, vão sair aqui no meu estado, eu vou pegar editais antigos desses concursos que eu realmente quero, que os que eu tô visando de verdade é o do Ministério Público, né, de ser psicóloga do Ministério Público, e diz que, né, os canais de notícia diz que é possível que saia um concurso para uma fundação daqui, que é do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, e eu tenho vontade de atuar na área hospitalar e área da saúde, então eu acho que é um concurso com uma vaga que conversa muito com objetivos profissionais ou com experiências profissionais que eu queria ter. Então eu resolvi pegar esses, que eu acho mais coerente com o que eu realmente quero fazer, e vou tentar planejar uma preparação de longo prazo. Pensando nessas questões que estavam pairando e estavam me inquietando, ontem eu resolvi que eu ia usar essa semana para atacar cada uma delas de cada vez. Então, hoje, eu vou parar para ver quais são os tipos de renda extra que eu já consigo fazer e quais eu gostaria de fazer. E, por sinal, eu tenho pensado muito que eu gostaria de vender semi-joias, porque, gente, eu não me vejo necessariamente como uma boa vendedora, porque eu não consigo vender coisas que eu mesma não compraria ou que eu não acredito.
Então, tipo, essa coisa de vender areia para quem tá no deserto, não sirvo nem um pouco. Então, eu preciso escolher, se eu for vender alguma coisa, eu preciso escolher algo que eu realmente acredite que as pessoas gostariam de comprar e que elas precisam. E aí eu pensei nas semi-joias porque eu mesma que tô nesse clima de tentar me arrumar mais, essa coisa de usar os acessórios, mesmo em casa, eu vou botar os meus depois de terminar a maquiagem, eu adoro. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre, se a gente puder, a gente sempre quer estar comprando uma ou outra pra ter uma variedade, sabe? Aí você pode ter aquela coisa de, assim como escolher a roupa, você escolhe qual é o conjunto de acessórios que você vai usar no dia. Mas essa é uma ideia entre outras, e aí eu preciso parar pra planejar e ver o que eu realmente vou fazer. E aí, na quarta, eu vou ver a questão da clínica. Eu quero tirar um dia também para organizar a criação de conteúdo, porque eu muito sinceramente tenho pensado nisso como uma opção profissional, né? Não só de divulgar o meu trabalho como psicóloga, mas de ser criadora de conteúdo mesmo, sabe? De ser youtuber e tudo mais. E eu realmente admito que eu gostaria muito de monetizar e que isso fosse uma fonte de renda. Apesar de que eu já percebi que eu gosto, por exemplo, de gravar vídeo pro YouTube o suficiente a ponto de continuar isso como um hobby, mesmo que não vire uma fonte de renda, mas que é algo que eu gostaria e é algo que eu quero continuar trabalhando com consistência. Então, eu também quero passar a incluir isso na minha rotina, tarefas estruturadas, porque tem um momento que, mesmo sendo vlog, anotar ideias de trechos que eu gostaria de gravar do meu dia, apesar de que não tem problema ser uma coisa mais espontânea. Eu ainda tô muito na dúvida se eu volto pro formato do desafio, se eu continuo só com o diário de uma jovem adulta, se eu faço o diário de uma jovem adulta só em vídeos de conversa, porque como vocês podem ver, eu falo muito, e aí eu fico com medo dos vídeos ficarem muito longos. Se eu faço isso só em conversa, se eu faço vlogs mais mostrados ou vlogs mais conversados, se isso é um problema, se isso não é um problema. Então, são muitas coisas que eu ainda tô testando, experimentando e aos poucos eu tô tentando estruturar. Eu tô pensando também em tentar criar para outros formatos, tentar criar para o Instagram, tentar criar para o TikTok. Eu tô namorando a ideia de fazer uma newsletter, porque eu também gosto dessa coisa do conteúdo escrito e eu tenho gostado muito do Substack. Enfim, então eu quero parar um dia para pensar a criação de conteúdo, quero parar um dia para pesquisar as questões dos cursos e do mestrado, como funcionaria isso, e quero parar um dia para ver a questão dos concursos. E aí eu decidi que eu vou pegar cada dia da semana para focar em atacar um desses problemas, porque aí eu tendo mais subsídios de informação, eu consigo estruturar melhor minha rotina, e aí na semana que vem eu consigo já fazer esse exercício, por exemplo, de rever o meu vision board, rever os meus objetivos que seriam mais assim de longo prazo anuais, e aí estruturar objetivos de curto prazo para março e abril, por exemplo. Inclusive, gente, antes que eu me esqueça, eu fiquei pensando ontem em chamar esse quadro, e aí eu queria aproveitar esse quadro, por exemplo, talvez eu reaproveitasse ele para newsletter ou para outros formatos de conteúdo, mas eu queria chamar de Diário de uma Jovem Garota. Porque. E aí vocês me dizem o que vocês acham? Vocês acham muito besta? Porque eu, jovem adulta, tem outras pessoas que falam, e aí eu não quero que fique também uma coisa muito séria. Aí eu também, tipo, pensei em Diário de uma Jovem Mulher, mas eu também acho muito sério. Então, eu pensei em colocar Diário de uma Jovem Garota, uma garota, né? E óbvio que ser um jovem adulto tem muitas coisas sérias. E a gente vai falar de muitos dilemas sérios aqui, inevitavelmente. Mas que saco ficar tudo tão sério, né? E aí eu queria que esse conteúdo tivesse algo de leve e de divertido também, porque eu tô aqui pra documentar o meu processo e eu quero que isso também seja mais leve e divertido. Eu quero me divertir mais no processo. E aí eu fiquei pensando em colocar esse título porque eu achei ele mais divertido, pra falar a verdade. Foi isso. Mas me digam aí, eu ainda tô em elaboração e aí
vocês me dizem se vocês acharam muito besta ou, tipo, se vocês acharam de acordo mais ou menos com a ideia que eu tô tentando propor aqui. A senhora quer aparecer no meu blog? Hoje é dia de vir tomar café com a minha sogra e comemorar o aniversário da avó do meu namorado. Olha esse prato singelo. É só um vídeo. Até mostrar pra vocês que eu pintei minha unha. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, gente, mas eu comprei umas coisinhas de unha e eu pintei, agora falta só limpar os cantos. Mas enfim, sobre os feedbacks. Eu consegui parar pra planejar algumas renda extras pra fazer. Algumas eu já até fiz, como venda de livros de psicologia e a questão de aceitar aulas particulares. Eu já até falei com alguns pais de alunos, bora ver, até então não me retornaram. Eu também fiz artes para divulgar dois serviços, um de fazer cestas personalizadas, que é uma coisa que eu já tinha tentado antes, e outro de fazer artes de convites e coisas no Canva, que é uma coisa que eu sei fazer e nem todo mundo tem tempo ou paciência para aprender a fazer. Eu fiquei pensando agora que eu só preciso pensar melhor onde eu vou divulgar esses serviços. Eu acho que eu vou pedir tanto pro meu namorado quanto para colegas colocarem em grupos de condomínio essas coisas para divulgar. E eu também consegui sentar para planejar questões da criação de conteúdo. Inclusive, isso me deixou muito empolgada. Primeiro porque agora que eu tô sentando, planejando, vendo o que eu realmente quero fazer, o que eu quero testar, ponderando quanto tempo eu vou dedicar para cada coisa, quantas vezes eu vou postar em cada rede, porque eu quero testar várias plataformas. Já tem aqui o YouTube, que eu quero que os vlogs sejam o carro-chefe. Eu pensei em trazer conteúdos temáticos de conversas mais longas e tudo mais. E aí eu acho que eu vou tentar trazer em formato de podcast. Ainda não sei se vai ser só em formato de vídeo ou só em formato de áudio. Eu vou ver o que fica mais acessível para eu fazer, porque vídeo consome muita memória e tanto para guardar quanto para editar e para carregar. Então, como eu faço tudo pelo celular, às vezes vale a pena para mim fazer um conteúdo um pouquinho mais curto, que ocupe um pouco menos de memória, porque eu consigo fazer tudo com o que eu já tenho. Então, eu tô vendo, mas eu quero testar o formato de podcast. Quero testar fazer conteúdo para o Instagram e para o TikTok, certo? E por último, eu tô ponderando se eu testo fazer newsletter, porque eu tô gostando muito do Substack. E eu tô muito empolgada com esses projetos e ao mesmo tempo vendo, assim, eu quero que seja algo de teste mesmo, não é que eu necessariamente vou me comprometer a continuar com todas essas redes indefinidamente, mas eu quero fazer, testar, colocar em prática por um tempo e aí ver de quais eu gosto mais, quais eu acho que ficam mais sustentáveis. A minha garganta ainda tá ruim da gripe. Quais eu acho que ficam mais sustentáveis para escolher quais eu vou continuar e quais eu não vou continuar. Mas eu gostei de tentar e planejar, porque eu sinto que, tipo, como se eu estivesse cravando que eu estou levando esses projetos a sério.
e que eu quero muito que isso dê certo, sabe? Ao invés de ficar, ai, não sei se vai dar certo, então não vou nem começar. Não, já tô botando em prática e vou descobrir se vai dar certo ou não fazendo, certo? Outra coisa que foi o que eu fiz ontem foi, eu peguei alguns documentos do Conselho Federal de Psicologia sobre notas técnicas e orientações para os tipos de serviço que eu quero prestar, especialmente os de psicoterapia e o de publicação de conteúdos online que tenham a ver com ser profissional de psicologia, para eu ver ali as orientações, as vedações e tudo mais, para eu usar esses documentos para me orientar e começar a estruturar o meu serviço. Eu quero muito estruturar o meu serviço de atender psicoterapia online. A priori eu vou começar com o formato de psicoterapia, mas mais pra frente tem alguns outros serviços que eu gostaria de estruturar, mas ainda tá muito na divagação. E eu acho que o que ficou faltando fazer foi ver a questão das futuras formações. Se eu vou fazer mestrado, se eu vou fazer pós-graduação, se eu vou fazer curso de formação. E eu queria muito investir na minha formação, mas no momento, por exemplo, eu não tenho, depois de muita análise, eu não tenho dinheiro para investir em curso nesse momento, né? E o mestrado eu precisaria esperar abrir o edital. Mas mesmo assim eu já quero ter em mente, tipo, tá, eu não tenho esse recurso ainda, mas quando eu tiver esse recurso, quais seriam que eu gostaria de fazer? Ou para quais eu gostaria de me planejar para ter recurso tanto financeiro quanto de tempo para fazer? E eu também fiquei pensando que fazer curso ou fazer pós-graduação, especialização, não é o único jeito de estudar. Então eu queria manter uma rotina de estudos, até mesmo pegar alguns livros que eu sempre quis me aprofundar e ler com mais calma, para ir estudando enquanto eu me preparo para até a formatura e para abrir a minha clínica, certo? Então, por hora, hoje o que eu quero fazer é pesquisar esses cursos, ter em mente o que eu já quero fazer, e aí ter isso como um norte, mas também estruturar uma rotina de estudos que eu já posso fazer agora, com leituras de livros, com leituras de artigos, para eu me manter estudando e me aperfeiçoando durante esse meio tempo. Então, gente, eu achei que foi uma boa pegar e tentar atacar uma coisa por dia. Primeiro porque bateu aquela coisa de tipo, tá, eu não preciso pensar tudo de uma vez. Hoje eu só preciso pensar nisso. E ajuda um pouco, porque quando a gente tá se sentindo perdida, especialmente porque a gente acha que tem muita coisa pra resolver, a tendência é que a gente não consegue focar em nada, porque tá tudo vindo misturado o tempo todo. E aí eu senti que abordar isso dessa forma me ajudou. E também uma coisa que eu parei pra pensar lendo um texto no Substack ontem, que a menina falava justamente sobre consistência e disciplina. E que a disciplina não era uma questão de ser. Não é que de repente você se torna disciplinado. A disciplina, ela é usada para descrever o resultado de microações constantes, né? Microações frequentes. E aí ela terminou o texto e falou muito disso ao longo do texto, que era justamente ao invés de parar para pensar no todo e aí querer atacar tudo de uma vez, a gente abordar o problema como qual é o menor passo que eu posso dar em direção a isso. E essa frase ficou muito na minha cabeça, porque eu acho que ela resume bem a forma como eu tô tentando reagir a todo esse processo. Porque muitas das vezes é muito paralisante. Tá nessa fase de limbo, saber que tem muitas decisões importantes vindo aí, e aí muitas das vezes vai ter aquela sensação de você não sabe qual é a decisão certa, você não sabe se você vai se arrepender, se você vai amar, se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. Então, eu tenho tentado me manter centrada nisso. Qual é o menor passo que eu posso dar em direção ao que eu quero? E é o que eu acredito que são os meus valores e as minhas prioridades no momento. Então, por exemplo, a criação de conteúdo. O menor passo que eu podia dar agora, primeiro, era começar esse canal no YouTube com os recursos que eu já tenho, que foi o que eu fiz.
E segundo, é começar a planejar os projetos e estruturar tarefas e uma rotina para eu começar esses projetos aos poucos e testar as minhas ideias, colocar as minhas ideias à prova com o que eu tenho. Com relação à preparação da clínica, o menor passo que eu podia dar era pegar essas orientações e aí listar quais são as tarefas que eu já posso fazer que de alguma forma me preparam para abrir esse serviço, sabe, no futuro. Inclusive, por exemplo, começar a falar disso nas minhas redes sociais e me divulgar e me posicionar dessa forma. E isso serve para qualquer coisa, gente. Qual é o menor passo que eu posso dar para começar a fazer exercício físico com frequência? Qual é o menor passo que eu posso dar agora para começar a me alimentar melhor? Sabe? Eu acho que esse é um exercício muito válido. Eu gostaria de tatuar essa frase na minha testa no momento, para eu lembrar dela a todo momento em que eu me sentisse paralisada quando os desafios parecem muito grandes. E eu acredito que é isso, gente. Por enquanto, eu vou continuar na minha tarefa de atacar um problema por vez. E aí, aos poucos, eu quero estruturar a minha rotina com esses pequenos passos que eu posso dar agora em direção ao que eu quero e ao que eu estou sonhando. E, por fim, eu só fiquei muito ontem com uma dúvida e reflexão que eu trouxe nos meus stories, que eu fiquei na cabeça depois de ler o documento sobre publicações éticas para psicólogos, que eu fiquei pensando muito, tipo, será que as pessoas se incomodariam de ter uma psicóloga que também é criadora de conteúdo? Que também é youtuber, que também é podcaster? Será que elas gostariam disso e se empolgariam com isso? De, sabe, me conhecer e ter mais acesso de alguma forma a mim e aos meus conteúdos? Ou elas achariam estranho, sabe? E se por um acaso a minha criação de conteúdo der certo e de repente em algum momento eu tiver algum outro serviço que é só da criação de conteúdo, não é tipo, sou eu, Rívia, falando. Porque tem alguns momentos que aqui, e de certa forma eu tento deixar isso claro, que sou eu, Rívia, falando. Por exemplo, essa abordagem para minha rotina era eu, Rívia, pessoa, né? Que estava com um problema na minha vida. E aí, óbvio, que eu sempre uso recursos do meu conjunto de saberes e conhecimentos, e entre eles tem a psicologia. E aí eu tento deixar muito claro, tipo assim, olha, isso aqui sou eu, Rívia, falando. Vozes da minha cabeça. Você segue se você quiser, mas filtre que isso aqui tem a ver com a minha vida. E aí adapte porque faz sentido da sua vida. E tem o que é o corpo de conhecimentos da psicologia falando, ou quando sou eu com base na minha experiência de estudante de psicologia falando. E eu não sei se eu estou conseguindo, você pode me deixar algum tipo de feedback nos comentários aí, mas eu tento deixar essa diferença clara de quando eu tô falando como profissional e quando eu tô falando quanto pessoa normal. Porque são conhecimentos diferentes, né? E são referências diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a minha pessoa não deixa de interferir na forma como eu trabalho como psicóloga. E os meus conhecimentos de psicologia não deixam de fazer parte da minha vida quanto pessoa. E aí eu fiquei muito me perguntando se os meus possíveis ou futuros clientes, eles iriam achar isso legal e normal e interessante. Ou se eles iriam achar, tipo, nossa, nada a ver, entendeu? Estranho, sei lá. Enfim, vozes da minha cabeça no momento. Aceito feedbacks com relação a esse problema. Mas eu me peguei pensando nisso porque, trabalhando nesses aspectos essa semana, me veio muito o quanto eu gostaria de trabalhar tanto quanto psicóloga, quanto criadora de conteúdo. Sabe? No sentido de, inclusive, em algum momento, de repente, monetizar minha criação de conteúdo. E aí eu vi que tem várias formas. Eu posso ter conteúdos exclusivos para membros. Tem a questão de publicidade para marcas, que eventualmente muitos criadores de conteúdo recebem, né? E eu fico com aquele receio, tipo,
eu estaria fazendo publicidade para marcas, mas eu não estou fazendo publicidade necessariamente para os meus clientes da psicoterapia. Eu estou fazendo para o público que me assiste como criadora de conteúdo. E aí, como deixar isso bem claro. Mas enfim, tem a questão de eu poder ter algum tipo de serviço ou infoproduto que tenha relação a outros temas, não necessariamente a psicologia, mas também posso fazer isso para minha eu psicóloga, né? Às vezes um grupo terapêutico, um grupo de orientação, alguma coisa assim. Enfim, gente, eu sou. A minha cabeça trabalha assim, são muitas ideias, muitas possibilidades ao todo momento, e aí eu vou filtrando devagar o que faz sentido pro momento presente ou não. Mas por enquanto são divagações e sonhos ambiciosos que eu tenho e que eu vou ver o que faz sentido ou não e qual o menor passo que eu posso dar em direção a eles no momento. Então, por enquanto é isso. Essa semana tentamos atacar um problema por vez e eu agradeço a quem me assistiu até aqui. Eu ainda não sou muito boa de fazer encerramento, gente. Eu sempre fico na dúvida quanto vai ser o último vídeo ou não, mas eu acho que esse vai ser o último vídeo dessa semana. Então, obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.